Meu amigo, hoje é sábado, estamos aqui no dia de sábado e eu simplesmente, se você consegue ouvir aí, simplesmente tá tendo festa em algum lugar. E esse vídeo aqui é simplesmente o título que tá aí. Perdi o costume com festas. Simplesmente é isso, só quase isso. Porque eu simplesmente perdi realmente o tesão de perder o meu tempo saindo pra festa, rolês. Eu me sinto cada vez mais velho ao tempo que passa, mas é uma coisa que eu simplesmente não vejo como negativo. Por quê? Há uns 6 anos atrás, eu era o cara que fazia questão de alugar o carro com meu próprio dinheiro ali e fazia basicamente o seguinte: ó, esse carro cabe 20 pessoas. Então eu alugo o carro com o motorista, faço ali um acordo com ele e vendo os lugares por um preço maior, porque assim eu ganharia dinheiro para eu curtir a festa. Muitas vezes eu fazia isso porque eu não tinha dinheiro. Arrumava o dinheiro, alugava o carro, mas fazia esse planejamento porque no final eu ganhava uma grana por fora para poder também curtir a festa, mas também tinha uma parte de prejuízo. Mas para você ver, eu fazia muita questão de fato em estar em uma festa. Então eu fazia o que fosse necessário. Então foi ali que eu aproveitei muito. Chegou o momento que teve esse negócio de acontecimento aí em 2020, tudo ter parado. Então, como tudo parou, eu comecei a fazer o fluxo em casa, festa em casa, até porque eu sempre fui adepto a isso. E ao invés de ir para uma festa, sempre melhor eu fazer a festa. E foi aí que eu comecei a colocar isso em prática. Por quê? Em tempo de pandemia, todo mundo ali não tinha para onde ir. Então, qualquer oportunidade, todo mundo ia querer ir. Agora imagina, um cara solteiro, com muito dinheiro que eu tinha ganhado, estava ganhando muito bem naquele tempo. Eu tinha página monetizada com o Facebook, ganhava $1 por cada 1000 visualizações. Meu amigo, eu cheguei a tirar 30 a 60 mil reais por mês. Fui obrigado a abrir um mês naquele tempo, tanto grana que eu estava ganhando. Então assim, imagina um cara numa cidade pequena, ganhando bem, com uma casa grande, alugada. Porque aluguel geralmente é barato no interior, então assim, você aluga muito barato. Então assim, plena pandemia, uma casa grande, 3 andares, aluguei, pintei tudo de preto, enchi a casa de LED, fiz tudo que eu podia para deixar a casa no jeito que eu queria que realmente fosse. Pra você ver aqui, ó, tem até vestígios aqui dessa casa porque eram esses quadros que eu tinha colado lá. Pra você ver os quadros, o tipo de quadro. Isso aqui é o rosto, simplesmente um rosto de uma menina que eu dei um zoom e mandei fazer um quadro. Essa luz vermelha aqui é simplesmente o LED. Quando estava ligado lá, essa foto aqui ó, é porque tem um zoom. Ó, se você olhar assim, tá errado, né? Parece Lula. Olha só, eu dei um zoom. Isso aqui era uma obra de arte lá em casa. É um quadro básico, mas tem significado, para você ver. Então assim, eu fazia o fluxo muito grande ali. E, detalhe, eu fazia festa, só chamava quem eu queria. Em relação a bolos, a elas, as opções, eu não colocava limite. Por quê? Uma coisa que eu tenho em mim, sei lá, no sangue. Não me contento com pouco. Eu prefiro ter muito, embora que eu não vá comer, mas ter muita opção. Por mais que eu não vá comer de fato. Porque quanto mais, você vai ter mais, como é que fala? Você vai ter mais dificuldade para escolher. E já teve casos de ter tanta opção e se eu comer aqui, eu deixo de comer ali, porque às vezes não bate. Então assim, chegou a acontecer isso, mas eu fazia fluxo com muita gente, meu amigo. Muita gente realmente. E acostumei com isso. Então até hoje, meu amigo, desde quando essa pandemia começou, eu não sei o que é mais eu sair de casa para uma festa pública. Até porque, meu amigo, o fato é, você quando vai numa festa, você vai com o objetivo de pegar uns bolos, né? As opçãozinhas lá e tal. Mas o fato é que você vai com o objetivo de comer esse bolo. Se você não vai com esse objetivo, você está fazendo simplesmente o quê? Porque das vezes que eu peguei, não foi sempre, não vou falar aqui que eu sou fodão, não foi o caso, mas muitas vezes que eu peguei, eu coloquei para ajoelhar, para dar uma mamada. E seguindo esse exemplo, meu amigo, quem pegou depois de mim, simplesmente deu um beijo na minha tromba.
Simplesmente isso. Então eu comecei depois a refletir também sobre isso, cacete. Porque, de fato, eu tive conclusão porque a última vez eu peguei um bolo de opção, né? Uma neguinha, pá. E depois que eu peguei a negueira da bagaceira, depois que eu terminei meu serviço, gratuito, foi grátis, em festa, ela já passou com outro cara depois. Não vou ter ciúme, a nega disse. Mas simplesmente esse cara que foi, ele ia fazer o que primeiro? Vai primeiro beijar. Então se ele beijou, ele lambeu minha tromba. Simplesmente também chupou na minha tromba. Então depois disso eu comecei a olhar de um jeito diferente para essas coisas, negócio de festa. Prefiro não ir, prefiro trazer essa opção para casa, fazer o fluxo em casa, até porque não precisa ter som alto. Eu fico puto quando tem a porra de um som alto, você quer conversar. É bom, pô, mas, porra, você aqui em casa, com uma opção aqui na sua frente, um bolo aqui, como muitas vezes eu fiz isso, nessa cadeira aqui, ó. Essa cadeira tem história, meu amigo. Tem história. Se você me segue no Instagram, você vai ver muito ela nos vídeos edits que eu faço. Então, assim, ó, muitas vezes eu colocava a neguinha nessa cadeira aqui, eu sentava em outra cadeira aqui, então, ó, pá, só puxou aqui, meu amigo, e pá, tome. Então, assim, era outra coisa, hein? E hoje em dia, não tenho mais costume, eu não perco tempo. Não dá aquela vontade, não dá por ir um show ao vivo. Dizer que não dá sim, dá vontade sim, mas que não é aquele tesão que eu tinha antes, até porque pelo fato de você vai, nem sempre, eu acho que as piores festas para você pegar e conseguir comer esse bolo é as festas grandes. Em cidade grande, principalmente, porque muitas vezes, por ser muita vigilância, muito policiamento e tal, você não consegue encostar num bequinho e tome. É mais difícil. Cidade interior até é muito foda. Porque você vai numa rua, num beco, é aqui mesmo, toma. Foi. Aí, mas nem sempre vai ser o caso. Então eu prefiro gastar os 200, mas ao invés de gastar 200 em uma festa, eu gastar 200 alugando uma hora de uma, eu prefiro pegar os 200, fazer um negócio muito foda e chamar a galera gratuitamente. Meu amigo, se você coloca numa casa 5 negras, um lança, um beck, meu amigo, você não quer guerra com ninguém. Você não quer guerra com ninguém. Meu amigo, foi uma fase tão boa essa fase que eu tava falando agora, de tempo de pandemia, que deu até saudade agora. Porque era tão bom, porque também pelo fato de não ter fluxo, muitas delas não tinham opção para quem liberar. Então, como eu tava com o Instagram estourado naquele tempo, o que eu postava ali, elas curtiam. Eu via um cabimento, um vacilo. E aí, vai vir aqui em casa ou não? Que hora eu posso ir? A hora que você quiser, minha linda. Vai-se embora. Então é isso, ó, um conselho que eu dou pra tu. Se tu... Esse cachorro é foda. Se tu mora sozinho, tem uma casa alugada, se não mora, vou falar pra tu como se tu não tivesse ainda. Meu amigo, aluga uma casa. Deixa essa casa do jeito que tu queria que ela tivesse quando tu fosse numa boate. Tu tem essa visão. Tu quer aproveitar a vida. Porque eu aproveitei tanto mais uma vez que deixei de aproveitar muito mais. Mas ó, ao invés de ir pra uma festa, faz isso. Até aquela que tu tem interesse, se tu pegar, mostrar uma foto pra ela, num lugar nesse sinistrão bonito e tal, tu vai comer fácil. Muito fácil. Elas gostam. Elas curtem. Elas dançam. Mas é isso. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, porque eu te espero em um próximo vídeo também aqui nesse canal. Ficou bem repetitivo, mas deixa o like aí, se inscreve e comenta aqui o que tu achou, as tuas opiniões aí, aquilo que tu também já viveu aí de foda. Eu sei que todo mundo tem uma lembrança de um momento foda. Comenta aí o momento mais foda que tu passou em festa, o que tu passou criando uma festa. Comenta aí pra gente poder interagir aqui e comentar um ao outro. Te espero no próximo vídeo. Valeu e fui.